A paz de Jesus para você, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui no nosso Paz e Bem podcast. É uma bênção ter você. É uma alegria muito grande saber que você pode assumir um papel missionário agora, fazendo sabe o quê? Compartilhando este link com o máximo de pessoas que você puder. Todos os seus amigos, contatos, linhas e listas de transmissão, grupos, redes sociais, boca a boca, bate a campainha do vizinho, oferece para ele a propósito de assistir a este episódio, porque nós queremos conversar com você algo profundamente espiritual. Sabe qual a pergunta que eu quero fazer nesse início? Será que é possível acontecer uma luz no meio da rua, no meio da escuridão? É o que a gente vai conversar hoje. E para nossa alegria, nós temos aqui uma missionária que é a nossa convidada especial para este podcast, Caroline Nascimento. Bem-vinda! Que bom te ter aqui, Carol. Fala com o nosso povo. Obrigada, padre. Olá, pessoal. Sou a Carol, de Fortaleza, do Ceará, e faço parte da Obra Lumen. Já tem 19 anos que estamos aí nessa comunidade, encontrando essa luz exatamente nesses lugares, né, onde reina muitas vezes a escuridão. Uma alegria estar aqui. Então, fala para nós o que é a Obra Lumen de Evangelização. Pronto, a Obra Lumen de Evangelização, uma comunidade católica, começou lá em Fortaleza, foi se espalhando pelo Brasil, alguns outros lugares também, mas nos anos 2000 tivemos uma experiência muito profunda. Alguns jovens estavam andando pela rua, já rezavam juntos, já faziam parte de grupos de orações, mas tiveram uma experiência profundíssima com um irmão que estava em situação de rua. Eles já entendiam, já tinham ouvido falar, tanto pelos franciscanos como por outras comunidades, que Jesus está crucificado e abandonado em todos aqueles que sofrem. Como diz em Mateus 25, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nas ruas e me acolheste, tudo o que fizeste a cada um desses pequeninos foi a mim que vocês fizeram. Então esses jovens encontraram o irmão em situação de rua, perguntaram o nome dele, para o espanto, ele olhou para os meninos e disse: eu sou o Emanuel, que significa Deus conosco. E assim começa a comunidade. O Emanuel, nesse irmão, encontrou aqueles 7 jovens e mudou radicalmente a vida deles, e hoje um povo, né? Um povo que segue esse ensinamento, que busca viver esse encontro com o Cristo sofrido. E aí o Lumen foi tendo os grupos de orações, as missões, projetos sociais, consagrados, movimentos, retiros. Estamos aí seguindo o querer de Deus. A palavra lumen significa o quê? Espiritualmente é o que dentro da comunidade? Lumen é uma palavra em latim, significa luz. Essa luz, a presença desse Cristo vivo, ressuscitado, que nos impulsiona, né, nos leva a encontrar o Cristo crucificado, abandonado em todos os que sofrem. Então o Lumen, né, hoje, esse ano comemoramos 25 anos, é o nosso jubileu. Essa palavra luz é ser essa presença por meio desse encontro, né? Quando eu toco na carne de Jesus abandonado, crucificado, nos que sofrem, acontece uma explosão e o ressuscitado toca a minha alma. Carol, do ano 2000 para cá, muita coisa aconteceu, né? Sim. E o Lumen foi se enxergando melhor, se compreendendo melhor e discernindo e clarificando, né? Eu acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre esse processo. O Lumen, o grupo, a graça originária fundante do carisma ali no começo. Certo. E como é que está hoje a comunidade? Como é que o Lumen se vê? Isso mexe muito com a gente, a nossa história, né? A nossa vida. Porque lá nos anos 2000, quando aqueles jovens, eram 7 jovens de 15 anos de idade, foram encontrados pelo Cristo abandonado, não entendia assim que era um carisma, uma vocação. Muito menos existia assim uma pretensão de começar algo, de construir algo, de abrir algo, né? Era um grupo querendo fazer alguma coisa. Isso. Era um grupo que queria muito estar junto,
fraternidade é uma característica muito latente dessa vocação. É vero. Rezavam juntos e queriam estar com os pobres, né? Já conhecia Mateus 25, mas não era assim algo tão claro. Ao longo dos anos, né, desses 25 anos, alguns foram se afastando, né? Houve um esfriamento, porque a gente tirou um pouco o olhar do abandonado. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. É um versículo bíblico que rege muito também essa centralidade desse Cristo, do Emmanuel, que vai fecundando absolutamente tudo. Mas em 2012 teve um reencontro com esse mistério. Alguns de nós estavam numa praça, muitos já estavam dispersos, a comunidade não tinha também assim um corpo consagrados, né? Não tinha assim uma radicalidade pela santidade como tem hoje. Mas lá em 2012, alguns de nós encontrou esse mistério do Cristo. Era num carrinho de lixo, esses de reciclagem, não sei se aqui em Santarém tem tanto. Fortaleza tem muito. E aí tinha um irmão que ele estava afundado no lixo. E o olhar dele, ao encontrar o nosso olhar, reacendeu o fogo, né? O ígnis, assim, uma chama. E a gente lembrou. Cara, é isso, né? Foi quando a gente começou a voltar muito para a rua, para os irmãos de rua, mas também para as comunidades carentes, das favelas lá em Fortaleza. Por exemplo, a gente entendeu que tinha que construir um centro social. A gente tinha um terreno, padre e pessoal, que ficou 9 anos parado. Só tinha assim a cruz que marcava a fundação, né? Tinha um marco, teve uma missa, e 9 anos sem passar a gente não foi construindo nada. E aí depois desse reencontro, que a gente começou a entender um pouco mais maduro também, né? De aqueles jovens de 15 anos, já estavam mais velhos, já estavam trabalhando, casando e etc. E aí veio, vamos construir um centro social onde tem atividades sociais, culturais, educativas, esportivas para esse povo, né? O pessoal que também é esse Emmanuel, pequenos Emmanuéis, crianças, né? Com fome, com sede, abandonadas, marginalizadas. E aí, em 9 meses, a gente construiu, com a graça de Deus, né? Muito com a graça de Deus, esse centro social, e fomos entendendo. Socorrer os pobres, amar esses pobres, amar, socorrer, evangelizar. Foi um tripé, assim, que veio muito forte, muito em comunhão com a igreja. A igreja sempre foi norteando muito os passos que tinham que ir sendo dados, né? Que tinham que ser dados. Então, em 2012, a gente também mergulhou mais na missionariedade. Foi quando começaram as missões, João Pessoa, Brasília, Natal. Então, a gente ia em caravanas. E quando chegava nas cidades e falava desse Cristo, uma frase muito forte pra gente do Lumen. E se você ouvir o seu coração se identificar, você pode também rezar com isso. É ser feliz fazendo o outro feliz. A gente entendeu que a felicidade pra gente consiste em ir ao encontro. Quando eu saio de mim e vou ao encontro do outro, existe uma alegria, uma explosão de felicidade. E quanto mais o outro não pode retribuir, mais livres somos. Lembra muito São Francisco, quando ele está com o leproso e ele tinha uma repugnância com os leprosos? Mas ele começa a entender o mistério de quem está também ali naquela carne sofredora. E ele olha pro irmão em situação de lepra, o leproso, e dá um beijo. E nos relatos ele fala que ele nunca se sentiu tão livre e feliz. É até assim o capítulo, fel se transforma em mel, se eu não me engano. Então essa experiência de sair de si, de ir ao encontro e amar gratuitamente aqueles que são excluídos, marginalizados, né? Consiste muito assim nessa clarificação. A gente entendeu, a nossa identidade é essa. Então vieram as missões, vieram as turmas de postulantado, discipulado, consagrado, vieram os centros sociais como uma via também de santificação. E aí hoje é isso, estamos sendo acompanhados pela Arquidiocese, estamos em área de experimento para ter o reconhecimento arquidiocesano, né? Com muita graça aí de Deus, o Senhor sabe. Então, uma comunidade. Isso. Hoje o Lumen se compreende, e eu digo os consagrados, missionários, as pessoas que fazem um caminho vocacional. Então, o Lumen se compreende como uma comunidade, que é o que todo mundo já vê também, né? Por quê?
porque de fato é uma comunidade, estava no coração de Deus, veio do desígnio de Deus. Nós não temos dúvidas disso. Acho que seria interessante também, Carol, você falar para nós sobre a espiritualidade do carisma, os elementos de espiritualidade do carisma, que imagino eu que também dão a base para a missão da comunidade, né? Sem dúvidas, é o que forma o nosso coração, a nossa vocação, né? O carisma, todo carisma ele tem as fontes de espiritualidade. A teologia dos carismas fala que tem que ter mistério cristológico, fontes de espiritualidade, a graça originária e fundante. E aí no Lumen fica muito claro. 3 se destacam mais, 3 fontes de espiritualidade se destacam mais. Por exemplo, Nossa Senhora Pietà, a gente reza muito e entende que aquele mistério, essa fonte de espiritualidade vai gerando em nós um coração que quer ir ao encontro do Cristo crucificado, abandonado, que quer segurar. E tantas vezes nós também nos jogamos no colo dela, né? Ela segurou o filho morto, o filho ferido, o filho chagado, o filho ensanguentado. Então ela também pode, quando a gente está ferido, sangrando, sofrendo, nos jogarmos no colo dela e aprender. Gerar em nós esse coração de Mãe Pietà. Outro também é a Eucaristia. A Eucaristia, ela nos... Tem até uma frase do Papa Francisco, em ocasião do Com Deus Tem Jeito, que ele diz assim, mais ou menos assim, que o amor aos pobres e ao encontro dos pobres seja uma resposta à Eucaristia recebida. Então é muito da natureza dessa vocação. Quando eu comungo, quando eu adoro, existe no meu coração essa presença ressuscitada que tem sede de ir ao encontro de Jesus abandonado. Também Jesus abandonado é o cerne dessa vocação, é o mistério cristológico dessa vocação e nos ensina, né? Deus sendo Deus, se esvazia, se despoja, a kenosis, né? Se entrega à condição humana, não se apega à sua condição divina, se faz carne e habita entre nós e continua se fazendo carne em todos aqueles que têm fome, sede, frio, todos os momentos de dor. Cristo não só olha para aquela dor, não só se compadece, mas se encarna, sente na carne dele a dor da humanidade toda. É apaixonante. Então isso vai gerando em nós um coração que aprende a descer, que busca o último lugar, que foge dos aplausos, do reconhecimento, que busca um coração livre, pobre, feliz e rompe com a busca da felicidade no ter, no poder, no prazer. É uma busca incessante, é uma luta diária, mas que vai gerando, vai formando, essa espiritualidade toda vai nos formando. Também tem, obviamente, a Lexio Divina, a vida fraterna, né, a comunhão eclesial, tudo isso vai gerando esse coração que busca uma santidade à luz dessa espiritualidade. Não sei se ficou claro. Quando eu conheci a comunidade, uma coisa me chamou a atenção. A proximidade com alguns elementos que eu já conhecia do Focolare. Sim. E aí eu fui vendo, com um pouco de convivência, né, com vocês, eu fui vendo que existe também uma inspiração no coração de Chiara, né, no Focolare. Como é que você enxerga isso? Por exemplo, o Jesus abandonado, o fazer a unidade, a comunhão de carismas, por exemplo, que é muito forte na obra Lumen, nos eventos realizados pelo Lumen, né? Fala um pouquinho. A comunhão de carisma é um elemento muito claro também da vocação, né? Até para quando, nesse dia lá em 2000, quando encontraram o Emmanuel, quem colocou no carro e levou para um lugar mais seguro foi uma consagrada do Shalom. E quem acolheu o Emmanuel em casa e cuidou dele foi a Toca de Assis, os franciscanos, né? Então, na graça originária fundante, no dia que esse carisma foi revelado ao mundo, teve também muito claramente ali o Shalom, os franciscanos, né? Então, existe uma grande comunhão. Chiara Lubick, Nossa Senhora, né? Como nos forma, como nos ensina. Nessa questão de ser um, né? Que seja um. A unidade que tanto é falada por ela gera também na gente um desejo de uma comunhão maior entre nós. A alegria e a fraternidade, que é um elemento dessa vocação, a gente bebe muito também do Focolare. Quando Chiara, por exemplo, acho que a Segunda Guerra Mundial, se jogava no meio do povo e as bombas caíam, e ela e as outras focolarinas davam a vida salvando aqueles
que não tinham abrigo. Então é uma radicalidade ao chamado delas, né? Uma seriedade, ofertar a vida. Claro, naquela época a guerra era uma realidade que hoje talvez não é tão presente como na época, mas que tem hoje. As guerras, né? A indiferença, por exemplo, as facções, a violência, então o egoísmo. Muda assim um pouco os anos, mas o desejo de corresponder com a radicalidade daquilo que foi confiado não muda, né? A gente aprende. Então, o Jesus abandonado tem uma frase, é a resposta para todos os problemas da humanidade. E que no Lumen, né, esse Cristo que Jesus abandonado nas ruas, nas drogas, nos hospitais, nas periferias, em tantos lares de crianças, de idosos, continua ali. E é resposta pra gente. Tem um mistério, porque quando a gente vai ao encontro desse Jesus abandonado, nós somos encontrados. Né? A nossa identidade, o sentido da vida, muda tudo. Né? Gera a conversão. Então, essa fraternidade, a questão do último lugar, de querer gerar ali o bem comum, a gente aprende muito. E aí tu me fizeste lembrar das 3 sedes. Sim. Mas vamos ver se a gente consegue falar disso depois. Carol, conseguimos encontrar, então, Jesus abandonado nos mais pobres. Para o Focolare, Chiara ensinava Jesus abandonado em diversas situações, né? Diversas situações de sofrimento, de dor. Ali nós somos convidados a encontrar, nós vamos conseguir enxergar Jesus que está abandonado naquela situação. Numa situação familiar, numa relação profissional, numa angústia pessoal, inclusive, né? O Lumen nos ajuda a encontrar Jesus abandonado nos irmãos mais pobres, mais rejeitados, mais excluídos, em situação de rua, negligenciados, invisíveis. Como é na prática, Carol, como é na prática a missão da obra Lumen com os irmãos em situação de rua? Como é esse apostolado? Como é que o Lumen chega? Como é que faz? O que é que faz? E depois do encontro? Sim, a gente não tem assim algo tão extraordinário, né? Assim, bem elaborado. É muito simples. A verdade é que a gente descobriu que é simples. Então é possível ser todo dia. É possível entrar no meu cotidiano. É possível fazer parte do meu projeto de vida, da minha rotina. Parou! É muito simples. Você prestou atenção nisso aí? É muito simples. Então, muitas vezes, as pessoas se impõem fardos pesados, se impõem critérios muito difíceis, muito complexos, muito pesados para fazer missão, porque acham que tem que fazer coisas extraordinárias. Nós não podemos esquecer que o extraordinário é com Deus. Isso. Conosco é aquilo que está ao nosso alcance. Conosco é a simplicidade. A Aziza Fernandes fez uma música, Deus é simples. Não sei cantar não, é claro, mas me lembrei do título da música, Deus é simples. Não adianta querer complicar. Quando você encontra critérios, ou você se impõe critérios muito pesados, muito complexos, muitas desculpas virão. E nada de prática, nada de ação. Porque não vai sair perfeito como você idealiza, porque não vai sair tão bonito como você idealiza. Mas a Carol está colocando um ponto muito importante, que pode também ser divisor de águas na vida de um missionário. A Obra Lumen está ensinando aqui nesse podcast para nós, de maneira simples. Perfeito. Então, por exemplo, aqui, Mercadão 2000, o nome do local? Sim. A gente estava esses dias lá andando e um irmão. E olha que forte, ele não fala, ele é mudo. Né? Então. Deve ser o Frank. É ele mesmo. Da Andréia. E a gente encontrou ele lá no parque da cidade, eu acho, né? Na Tiradentes, naquela noite, né? E foi o único contato da gente ali. E depois, no sábado, no encontro que teve, chamado Encontro com Emmanuel. E quando foi recente, ele estava lá no Mercadão 2000. E alguém bateu no meu ombro, quando eu vi era ele. Eu olho o Franklin. E agora eu não sei falar Libras, e agora? Não precisou. O olhar de Jesus ali, no meio daquela manhã,
em meio à correria, porque também ali o pessoal não para, né? Trabalho, é feira, é tudo. Ele olhou para mim, sorriu. Eu olhei para ele, sorri para ele e a gente se abraçou. Aleluia. Aconteceu o encontro. Aleluia. Cristo, mais uma vez, veio ao meu encontro. Me acolheu, me amou, acolheu as minhas dores, preocupações daquele dia, angústias. Mas comunitariamente, a gente vai às praças, né? Como a gente veio aqui também em Santarém. Que tipo de atividade que realizam, né? Fala aí. E aí é assim, Fortaleza a gente vai toda semana. Salvador, Natal, Brasília, São Paulo também tem. É um projeto chamado Jesus nas Ruas, que é muito simples. Qualquer grupo, qualquer pastoral consegue viver isso. Nós vamos ao encontro dos irmãos em situação de rua. Levamos o violão, levamos o sorriso, levamos as mãos para abraçar, para interceder. E conversamos. Tudo bom? Você quer conversar um pouquinho com a gente? A grande maioria, claro, sim, pode sentar, né? Então, a gente pergunta o nome, como é que foi parar ali. Se pode cantar uma música, aí toca uma música mais conhecida deles, né? Por exemplo, aquela do Zaqueu, todo mundo conhece. Noites Traiçoeiras, todo mundo conhece. E aí vamos rezando e vamos conversando e entendendo o que aconteceu para aquela pessoa chegar ali. E, pessoal, é incrível como eles querem, assim, falar, dialogar. A maior dor que eles dizem não é a fome, não é a sede, não é o frio. É ser invisível na sociedade, pelo semelhante dele. E aí, nessas conversas, alguns falam, eu queria sair das ruas, né? Então, providencialmente, temos algumas casas de acolhimento espalhadas aqui pelo Brasil. Temos muitas irmãs, de comunidades irmãs, Fazenda da Esperança, Missão Belém, Casa do Menor, nossa, são tantas. E aí vários, quando percebem a opção de sair daquela situação de rua, aceitam um acolhimento. Por exemplo, em Fortaleza eu moro em uma casa que acolhe as mulheres que estavam nas ruas. Elas vão morar com a gente, obviamente tem toda uma regra, uma rotina, né? uma espiritualidade, fica 9 meses. E aí 9 meses, exatamente por ser uma gestação, uma vida nova. Nossa Senhora Pietá vai nos ensinando muito essa maternidade. E tem casa masculina, tem as casas femininas, vão tendo uma vida nova, alguns se tornam missionários com a gente, outros vão voltando para a sociedade, né? Trabalham, constroem famílias, voltam aos estudos. Mas, de fato, chegar, conversar, estar em grupo, né? A gente sempre fala muito pela questão da segurança. Não ir sozinho, né? Ir com grupo. Se é menor de idade, vai com o pai, vai com a mãe. Mas se permita viver esse encontro que transforma absolutamente tudo em nós. No gosto disso, eu me lembrei agora que tem o Natal Lumen. Sim. Que é uma outra atividade Perfeito. Da comunidade. Tá chegando. Inclusive, né? No Natal Lumen, aliás, o Natal Lumen é, no meu ponto de vista, viu? Sim. Também um lugar teológico onde nós conseguimos encontrar o Senhor. Nós Sem encontramos dúvidas. o Senhor. E isso é tranquilamente fundamentável ou plausível pela teologia da igreja. Tá? Eu consigo localizar isso. Encontramos o Jesus abandonado, que é um homem adulto, que é uma mulher jovem, mas encontramos também uma criança em altíssima vulnerabilidade. Sim. E aí vem a história dos centros sociais, né? Junta as duas coisas aí. Perfeito. A gente entendeu que Jesus abandonado é exatamente onde tem fome, sede, frio, doenças, presos, ele está ali. Quanto mais abandonado, quanto mais excluído, mais forte a presença de Cristo. Padre Pio, ele falou assim, vamos construir um hospital para os pobres. Jesus está nos pobres, Jesus está no doente. O hospital vai cuidar de Jesus 2 vezes, no pobre e no doente. Então, quando você vê aquelas... Em Fortaleza a gente vai muito, né? Em Salvador, em São Paulo. Lá na África, em Guiné-Bissau, a gente também tem um centro social. E quando você vai adentrando nas periferias, você vê crianças de 5, de 6, de 7 anos que não têm o que comer, que não têm onde tomar um banho, que o pai está envolvido com as drogas, a mãe está ausente, o irmão mais velho está preso. Não tem uma dignidade, né? Então é Cristo abandonado. Pequenos Emanuéis.
E o Natal Lumen vem como uma grande festa de Natal, tá chegando, né? Tem em várias cidades, já tiveram também em outros países. E essas crianças, esses pequenos Emanuéis, eles são acolhidos, amados, socorridos, e é um dia todo de festa, né? Obviamente tem a espiritualidade, a gente fala do Natal, fala de Cristo, mas também tem alimentação, café da manhã, almoço, brinquedo, cesta básica, pula-pula. E o bonito é ver vários voluntários, várias pessoas que estendem as suas mãos e que acham que vão fazer alguma coisa e no final falam assim: eu vim ajudar, mas eu que fui ajudado. Eu vim amar e eu saí amado. Eu vim dar e eu que recebi. E gera aí uma grande transformação, né? Esse encontro transforma e muda a vida de tantos jovens, famílias, sacerdotes. Explosão. Carol, a história de uma criança que passou por um centro social e hoje está na comunidade. Tem muitas. Por exemplo, o Ibervan, ele é já está no caminho para ser filho da luz, ser um consagrado. Ele era criança do projeto, com 5 anos, da catequese. A gente também tem... Os centros sociais têm atividades sociais, culturais, esportivas, aula de surf, balé, karatê, judô, atendimento odontológico, atendimento psicológico. Tem a primeira Eucaristia, crisma, batizado, casamento comunitário, uma festa. É um tripé. Amar, socorrer, que é essa parte mais da dignidade, a documentação, os esportes, a saúde... E evangelizar. Então tem as crismas, tem os retiros, tem luau, tem eventos. Ele foi crescendo no Lumen, foi entrando nos grupos de oração, deixou de ser a criança do Natal Lumen, passou a ser voluntário. E hoje trabalha, né, tem a sua família, tem a sua profissão. E fala muito, olha, meus amigos, muitos morreram, estão presos, foram para as drogas, mas eu conheci um outro caminho, né? Deus, ele me mostrou um outro caminho e eu abracei. Então, como o Ibervan tem tantos outros, né? Seja na rua, seja num retiro como é o Com Deus Tem Jeito, ou mesmo o Encontro Despertar, que recebe irmãos acolhidos, né? Que saíram das ruas, que estão acolhidos, que também podem participar do Encontro Despertar. Seja no Natal Lumen, seja num centro social... Como você descreve o coração de um missionário Lumen, missionário da obra Lumen, depois dessas ações, dessas missões, dessas atividades? Como fica o coração do missionário, do consagrado, que está ali com a mão na massa? A gente fala muito assim, livre, pobre, feliz. A gente sente uma liberdade que nunca a vida pôde ofertar, como quando estamos ali, correspondendo a esse chamado, né? Seja onde for. A gente percebe uma certeza que aqui nessa terra tudo vai passar. É como se ficasse claro que nessa terra tudo vai passar. A idade, a família, os amigos, os filhos, o esposo, a saúde. Mas a nossa alma não vai passar. De alguma forma estamos condenados à eternidade. E o que Deus mais quer é que seja no paraíso. Vinde benditos de meu Pai. Vinde para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o coração ele fica repleto de... Não é assim uma alegria, porque a alegria a gente consegue encontrar em outros lugares, mas de uma realização, de um sentido de vida, né? Então livre, pobre e feliz é consequência desse coração que está ali buscando esse encontro, seja no Com Deus Sem Jeito, com os irmãos de rua, seja no Despertar. Inclusive, pessoal, esses encontros eles são abertos, né? Então, se você tiver interesse, eu quero viver um retiro com o Lumen, eu quero viver um Com Deus Sem Jeito, esse retiro para os irmãos de rua, eu quero conhecer o Natal Lumen, essas crianças, eu quero, enfim, quero ajudar de alguma forma, pode entrar em contato com a gente, né? Acredito que tem o canal, né? O Instagram. Você vai ser muito bem-vindo, viu? Bem, nós vimos aqui Ora et Labora. Sim. A gente vê a ação concreta, sempre regada de muita espiritualidade, né? Mas eu te pergunto, para a galera que está acompanhando a gente aqui, qual é a dimensão mais contemplativa? Como é que acontece essa parte da espiritualidade, mais da oração pessoal, daquele momento só você e Deus?
Tu pode falar um pouquinho para nós como é que essa outra dimensão da espiritualidade? Porque a rua também é espiritualidade. Sim. E não tem como não ser, né? Exatamente. A rua também é o abraço, o olhar. O abraço da Carol com o Frank lá no Mercadão 2000, em Santarém, no Pará. Isso é espiritualidade, visivelmente, sem dúvida. E a outra parte da espiritualidade? Isso, é assim. Tem algumas... uma diferença pequena, né? Para um membro consagrado, por exemplo, seja um consagrado que mora nas casas, que é a realidade de vida, que a gente chama, ou um consagrado que tem a sua casa, tem a sua família, e é também um consagrado, a gente chama de aliança. Mas também, quem quiser conhecer mais a espiritualidade, mesmo sem ser um consagrado, né? Nós tentamos a missa diária. É uma graça quando você encontra esse Emmanuel na rua, a sua alma tem sede, né? A gente tem a sede de mergulhar mais no mistério. Não é uma ação pontual. Ela vai reverberando em todas as áreas da minha vida. Porque é um mistério muito profundo. Jesus, Deus, está ali, jogado, crucificado, mudo, impotente. Então, dentro de mim é esse Cristo, ele quer gerar esse coração em mim, que não busca estar certo, que não busca o primeiro lugar, que busca uma paciência que vem dele, que busca uma serenidade. Aí quando você vai na Eucaristia, e seja na adoração, seja na Santa Missa, tu te tornas aquilo que tu contemplas. O ressuscitado começa a querer viver em você. Já não é mais o meu olhar, já não é mais a minha fala, já não é mais o meu querer, mas o Cristo que vive em mim, o Cristo vivo. Então, a contemplação e a meditação vai serenizando e sedimentando aquela experiência. Que, claro, na correria do dia a dia, a gente fica muito preso a fazer as coisas. Mas é necessário essa parada. Poxa, o que está acontecendo? O que o evangelho do dia me fala hoje, né? Todos somos chamados a fazer 20 minutos, meia hora de Lexio Divina, do estudo da palavra de Deus. O que esse evangelho fala para mim? Como ele se torna concreto na minha vida? O que eu preciso romper? Né? A confissão mensal, por exemplo. O Santo Texto meditado, a devoção. Nós falamos muito da consagração a Jesus por Maria, né? Então, tudo isso vai gerando nessa espiritualidade. A contemplação do Santo Texto. Nas casas, por exemplo, de acolhimento, a gente reza o texto diário, tanto da Misericórdia, Mariano, da Providência. Escuta o diário espiritual da Missão Belém, a comunhão de carismas aí. Todos os dias, todas as casas meditam com aquela reflexão do Padre Jean Pietro e da irmã Cacilda. Seja o Evangelho, seja a primeira leitura, seja o Salmo. A gente escuta o Palavra Encarnada da Obra Lumen. Você pode assistir também no canal do YouTube, Palavra Encarnada. É a meditação do Evangelho à luz dessa espiritualidade Lumen, né? Então, são alguns. Tem os acompanhamentos, né? Tem a parte teórica e formativa. Por exemplo, um postulante na comunidade, ele é convidado a rezar com o livro do Irmão de Assis. É a base teórica da gente. Tem as apostilas, assim, os escritos Lumen, foi inaugurado esse mês, setembro, né? Bem recente. Acho que é mais ou menos isso. O Irmão de Assis. São Francisco. Quais são os baluartes da comunidade? Os santos baluartes da comunidade. Já que tu estás falando do Irmão de Assis, sim, deixa eu aproveitar. O São Francisco é, sem dúvidas, o nosso pai seráfico, né? Assim, ele consegue nos ensinar muita coisa dessa vocação. Fora ele, tem São Felipe Neri. A marca dele é: eu prefiro o paraíso. Então ele nos ensina muito esse olhar para os centros sociais. Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, São Padre Pio, e é porque mudou recente. E Francisco, são 5. Francisco, Padre Pio, Maria Teresa de Calcutá, Santa Dulce e São Felipe Neri. A gente também tem uma devoção muito particular a São Miguel Arcanjo. Inclusive a gente faz a quaresma de São Miguel, né? E tem os amigos do carisma. Não vou lembrar todos, mas a gente tem mais informações no nosso Instagram, Obra Lumen. Sabe dizer dessa inspiração do amor? O amor é a nossa meta, Cristo é a nossa luz. Eu tô ouvindo agora a música, já tem a terceira frase. Com Deus tem jeito. Essas frases, com Deus tem jeito, e ser feliz, fazendo outro feliz, ela vem muito à tona na clarificação.
quando a gente foi entendendo o cerne de tudo. O Amor é Nossa Meta, Cristo é Nossa Luz, ela marcou muito o início do Grupo Lumen, que foi antes dos anos 2000. Era um grupo, não tinha esse carisma, né? Não era assim uma comunidade, mas um grupo de oração que o pessoal se reunia. E aí esses jovens dos anos 2000 frequentavam. Então, dentro desse Grupo Lumen, esses jovens frequentando, teve em 2000 um encontro com o Emmanuel, que mudou completamente muita coisa, assim, né? Quando esse carisma foi anunciado para a humanidade. Então, são algumas frases que de fato norteiam muito, né? Hoje também a gente fala muito, eu prefiro o paraíso, pobre, livre e feliz. O Emmanuel nos encontrou, não é a gente que encontra o Emmanuel, os irmãos. Mas são frases que vão assim norteando, né? Você falou de uma gestação, é uma simbologia de uma gestação no tempo de caminhada nas casas de acolhimento, né? Perfeito. Concluído esse tempo, qual é o próximo passo para esse irmão que é abraçado na rua, levado para casa, faz o período todo de caminhada na casa, na convivência com os consagrados? Isso é maravilhoso, é lindo demais. Na convivência com os consagrados. E depois dos 9 meses, quais os próximos passos? O que a gente tem hoje, que de fato é um caminho que tem dado muito certo, após os 9 meses, porque o irmão ele está 9 meses, espiritualidade, sacramentos, vida de oração, a droga saindo, sai a cocaína, sai o álcool, sai o crack, entra Deus, né? Então ele começa a entender um sentido de vida mais profundo. Alguns vão percebendo a necessidade, um chamado de ser missionário, né? Nós somos em média hoje 120 pessoas que estão nesse caminho, que é morar nas casas, coordenar as casas, estar ali com os irmãos, ir para as missões. E outra parte se identifica com a reinserção social, voltar para o mercado de trabalho, retomar os estudos, construir uma família. Então, a gente foi percebendo a ação de Deus. Por exemplo, a gente tem a Padaria Lumen. Tem uma em Fortaleza, lá no céu, no Condomínio Espiritual Irapuru. E está sendo construída uma lá em Camaçari, no interior da Bahia. Para os irmãos, uma grande graça, assim. Só pode ser Deus, né? Então, a gente percebe que é um caminho de reinserção social, onde eles vão fazendo cursos de padeiro, boleiro, né? Essa parte mais da padaria, vão trabalhando com a gente. Mas fora a padaria, a gente percebe já alguns irmãos que são contratados em bufês, tem uns que são motoristas de ônibus, motorista particular, trabalham nos prédios, obras. A gente tem mais ou menos uns 80 irmãos que estão aí reinseridos, né? Que a gente sabe, mas deve ter muito mais. E essa parte missionária, muitos querem, eles falam assim, eu quero dar de graça o que eu recebi de graça. Tem, por exemplo, o Nivando, ele foi acolhido pela Fazenda da Esperança, na época o Lumen não tinha vagas, não tinha casas. Depois que terminou o tratamento, ele veio pro Lumen, foi quando a gente começou a abrir as casas, né? E aí ele conheceu a Janaína, num grupo de oração do Lumen, e namoraram, noivaram, casaram, tem um filho, o Gabriel. E os dois, a família toda, sente um chamado missionário. Então, eles são consagrados na realidade de vida. E o Nivando fala muito assim, do papelão pro altar, né? Saiu ali da Praça do Ferreira e hoje, além de ser um consagrado, está no conselho também da comunidade com a gente. Ele e a esposa, e juntos vão vivendo ali a missionariedade, né? A vida doada, consumida integralmente por meio desse carisma, né? Como também tem outras pessoas que, por exemplo, Lílio, João das Chagas, a gente já vê no mercado de trabalho se santificando ali também na realidade de aliança. É isso. Eu quero te perguntar, Carol, saber um pouquinho mais de ti, nessa reta, acho que a gente vai concluindo o nosso podcast, mas antes me veio aqui a lembrança dessa estrutura da comunidade. Sim. Poderias falar, pelo menos, sobre o fundador, cofundadores? Sim. A gente, nas nossas reuniões, fica muito claro, assim, que a gente não referencia um fundador, né? Claro que para a questão estrutural das novas comunidades tem, né? Mas o Lumen a gente fala de uma moderação, né? Que é o Edwin, o Fernando e a Livinha, né?
Trazendo para essa fala mais institucional, o Edwin é o fundador e a Lívia e o Fernando, cofundadores. Mas eles três vão tendo essa visão mais geral. Aí vem o Conselho Geral, que tem mais 10 membros, né? Então, o Conselho Geral com a moderação são 13. E tem o Conselho Executivo, que escuta as inspirações do geral e vai executando. E aí nós somos em média 30, né, no Conselho. E é bonito isso, por exemplo, nas casas não tem também o coordenador da casa. São 50 casas e centros sociais. Mas em todas as casas de acolhimento nós temos um tripé. Então não tem um que manda, não tem um que fala. Tudo em comunhão. Um bispo falou pra gente, tudo em comunhão constrói. É mais uma frase que a gente leva assim como um pilar, né? Os grupos de oração, coordenação são 4 membros, né? Coordenação dos consagrados, dos postulantes, dos grupos abertos de oração, dos grupos de casais, grupos de família, grupos de jovens adultos. Então, todas essas estruturas a gente percebe a necessidade de ser um núcleo. E aí tem dado muito certo. Claro, comunidade perfeita, só a Santíssima Trindade. Temos muito que aprender. Mas é um caminho que o Senhor aponta como uma forma muito assim do carisma. E qualquer dúvida que a gente tem, o Emmanuel, como disse que era Lube, que tem todas as respostas, né? O Espírito Santo tem atraído muitos jovens para o Lumen, né? Ah, sim. O Espírito Santo tem atraído as pessoas, independente da idade, para esta vocação. Sim. E eu vejo, Carol, que nos últimos anos isso tem acontecido de maneira muito intensa e muito feroz ao mesmo tempo. Sim. Partilha conosco um pouco disso. Como é que você, na condição de missionária da comunidade, como é que você tem observado? Porque, por exemplo, eu que não sou da comunidade vejo com muita clareza que onde chega um missionário Lumen, onde tem uma casa de acolhimento, o carisma prolifera de maneira muito rápida e eu vejo esse movimento, o Espírito Santo atraindo pessoas para esta vocação. Sim, eu acho que anunciar Mateus 25, quando as pessoas vão ao encontro dos irmãos, né, nas casas, é algo que impacta, sabe? Lá em Fortaleza a gente tem os jovens em saída. Então, são mais o grupo do WhatsApp tem 600 jovens, assim. E aí o que é os jovens em saída? A gente fala com esses jovens que vai ter naquele mês, todo mês tem uma visita, né? Tem um jovem em saída. Então a gente marca com eles um ponto de encontro, que costuma ser numa paróquia, na sede lá em Fortaleza. E nós vamos ao encontro dos irmãos em uma dessas casas de acolhimento. E aí, claro, tem toda uma comunhão com os pais, né? Se for menor de idade tem a autorização, os pais também são convidados. E é isso, eu acho que o jovem, ele quer algo que seja concreto. Que seja, a gente está meio cansado, assim, das palavras, né? Então, quando eles saem de si, e aí a igreja confirma isso, o movimento de saída, gera esse apaixonamento, gera essa parresia. O Espírito Santo vai reacendendo, né? Muitas vocações, muitos chamados. E quando eles chegam na casa e escutam aquelas histórias, quando eles olham para os irmãos e escutam e aprendem, também falam, e os irmãos também escutam e aprendem. E aí tem ali um futebol depois, momento livre, tem um almoço comunitário. Isso vem gerando, né? E aí não só no Jovem em Saída. Quando, por exemplo, você vai numa missão e chama o povo para conhecer a casa, e o padre celebra uma missa na casa, ou a gente vai nas ruas, né? É forte porque o evangelho acontecendo, né? Mateus 25 acontecendo. Então, tem acontecido mesmo essa explosão, né? Por exemplo, a gente vai com os jovens lá aqui em Santarém, como é o nome? Me ajuda? Parque da Cidade. Trenzinho, vamos levar lá os jovens, né? E a sede deles, assim, teve um encontro aqui que a gente reuniu a juventude e perguntou se eles topavam ir às ruas, né? E a gente falou, quem topa? Todos levantaram as mãos, né? Todos queriam encontrar esse tesouro que a igreja já nos sinaliza há tantos anos. E aí acontece essa explosão, né? As missões estão crescendo, os padres que nos acompanham estão vendo assim e proporcionando esses encontros, né? Bispos. É um tempo novo, um tempo de ide. No Lumen a gente está vivendo o tempo Franciscos, que é exatamente um tempo mais missionário, né? O carisma é missionário. Carol, vamos lá. A Carol e Deus, o encontro. A Carol
e a obra Lumen, o carisma, o encontro. A Carol e o pobre. Fala da Carol diante dessas realidades, da sua história na igreja, a sua história no Lumen, a sua história com Jesus abandonado, Jesus te salvando. 3 minutos, vai. Esse encontro acontece muito todo dia. Todo dia ele salva a gente, né? Mas em 2006 eu conheci o Lumen, grupo de oração. E logo em 2007, talvez, eu tive esse encontro com esse irmão abandonado. Eu lembro muito, eu tinha 14 anos. E a gente foi entregar uma sopa na praça. Tinha um irmão que eu não vi que era o irmão. O Edwin olhou pra mim e falou assim: entrega a sopa ali pra aquele irmão. Eu olhei, onde é que ele tá vendo o irmão? O irmão tava vestido de saco de lixo e abaixado. Então ele tava meio camuflado. Quando eu me aproximei, eu vi ele tava catando do lixo o feijão, tirando um cabelo e comendo feijão. Eu nunca tinha visto isso na vida. Então eu cheguei, eu toquei no ombro dele, ele olhou muito assustado. E nem tinha traços assim humanos, né? Na minha concepção naquela época também, tinha um tempo, né? Mas ele olhou assustado e me estranhou. Oi, boa noite, o senhor quer uma sopa? E quando ele viu a sopa, o pão, a colher, eu só vi as lágrimas saindo do olhar dele, sabe? Não, ele não falou absolutamente nada. E aí eu também olhei pra ele e não consegui falar também absolutamente nada, mas naquele dia algo em mim mudou. Continuei no Lumen e tal, e quando foi em 2015, tava na Praça do Ferreira, essa praça lá em Fortaleza muito famosa, e era um domingo. Então eu falei, cara, vai ter aquele projeto nas ruas, será que eu vou? Mas domingo é o dia de cuidar de tudo que eu tenho, né, dos estudos da faculdade. Na época eu cursava serviço social, hoje eu sou formada. Cuidar das coisas da casa, faxina, lavar roupa, organizar a vida da semana, né? Mas eu não imaginava, hoje eu percebo muito mais, mas como eu estava fechada em mim mesma. Mesmo já sendo do Lumen há 6 anos, já tinha essa caminhada aí, né? 7 anos. Mas eu ainda era muito egoísta, sabe, Pari? Assim, o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu estudo, o meu diploma. Eu tenho que colocar muita coisa no meu diploma. Não que isso seja errado, mas se ocupa a centralidade da vida, me fecha no meu egoísmo, né? Mas aí eu falei com minha mãe, aí decidi que eu ia pra praça no domingo, eu vi um irmão lá muito triste, muito magro, drogado, bêbado. E eu, rapaz, eu vou ali naquele irmão e vou sentar com ele, vou entender o que aconteceu. Cheguei, posso sentar aqui? Já sentando, e ele falou, mas você já se sentou? Como é que você pergunta se pode sentar? Então já começou assim, meio difícil. E eu falei, desculpa, olha, eu vim aqui falar que Deus te ama. E aí ele, achando que eu tava arrasando. Aí ele, Deus não existe. Ou se ele existir, ele me odeia. Porque ele não fez nada quando dos meus 7 aos 12 anos, aí foi contando a história dele, sabe? E quando ele contava a história, trazendo as dores, e trazendo também bem pra hoje, né, depois de alguns anos, ele falava, aconteceu isso, isso e isso. E eu pensava, né, e eu penso ainda hoje, não tá tudo bem só porque as minhas notas na faculdade tão boas. E também aconteceu isso, isso e isso, menina. Não tá tudo bem só porque a minha mãe e meu pai têm saúde. E aconteceu isso, isso, isso. Não tá tudo bem só porque a gente tem uma casa, geladeira cheia, um fogão, um banheiro. Não tá nada bem enquanto ele tá aqui. E se fosse meu pai, mudaria alguma coisa? Se fosse seu pai ou sua mãe na rua, mudaria alguma coisa? E sendo Cristo, né? E sendo nosso Senhor. Então eu fui... sabe o jovem, o filho que fugiu de casa e cai em si e volta, né? Acho que foi o meu momento esse. Aquele irmão na rua me ensinava coisas que nunca ninguém me ensinou. E aí eu falei, cara, posso te dar um abraço? Foi assim a inspiração de Deus para poder, de alguma forma, corresponder ali um chamado. Diante de tanta dor, né, de tanta escuridão. E na hora ele não quis, ele não, eu tô há 8 meses sem tomar um banho. Eu não conseguia nem imaginar o que é 8 meses sem tomar um banho. Eu falei, mas irmão, eu preciso desse abraço. E eu não entendia o que eu dizia, mas Deus já sabia, né? Então naquele abraço eu entendi que existe um Cristo ali. E que, de forma muito assustadora, olha para mim. E me quer perto, né? E não me rejeita, mesmo com todas as minhas muitas limitações, né? Ele insiste, ele acredita. Depois daquele abraço eu quis
tá com Jesus abandonado sempre, né? Ele saiu das ruas também, foi acolhido. Ele disse assim: eu passei a vida toda procurando o amor. A droga, na minha família, nos meus irmãos, em tantos lugares. E uma estranha que eu nunca vi na vida, em um abraço, me mostra o que é amor. Só pode ser Deus. Não se trata de uma obra humana. Isso aqui só pode ser Deus. Esse Deus existe. E a partir de hoje eu começo a acreditar em Deus. Então, a vida dele mudou, né? Mas eu acho que a minha mudou muito mais. Porque eu poderia estar ainda até hoje achando que a minha vida era nascer, crescer, reproduzir, morrer e acabou. Comodismo, individualismo. Isso. Poderia muito estar assim, bem pior do que os que estão nas ruas, né? Falando assim, espiritualmente também. Então é isso. Aí desde então fui mergulhando nesse chamado. Tive uma depressão em 2018. É horrível, assim. Tem até o rap, fala assim: eu tava aqui pensando numa fase da minha vida que não foi fácil, foi até meio sofrida. Ansiedade, depressão, pensamento suicida, falta de sentido, eu não achava uma saída. No mundo tão maluco, tudo tá tão descartável, tanta gente está vivendo num estado deplorável, a violência só aumenta, a indiferença tá demais. A gente vive procurando paz. No fundo, uma pergunta que não quer calar: onde está Deus? Porque não vem me ajudar? Nesse momento, algo aconteceu. O Emanuel para mim apareceu. Ele tem sede, ele tem fome, e tanta gente nem sabe seu nome. Ele está presente no mais abandonado, nos pobres, nos que sofrem, nos marginalizados. Isso mudou tudo, transformou a minha vida, me ressuscitou e me mostrou uma saída. Se Cristo está nos pobres, é com Ele que eu vou estar. De mão dada com Ele, comecei a caminhar. A luz no fim do túnel apareceu para mim. Emanuel, tô contigo até o fim. E é isso. Mas foi exatamente isso, né? E é isso. É isso, cara. Então, aí, enfim. Louvado seja Deus. Carol, nós vamos encerrar o nosso podcast, mas antes eu quero que você faça uma oração. Conduz a gente nessa oração, ministra para nós aquilo que Deus colocar, o Espírito Santo colocar no seu coração. Vamos orar. Claro, né? Se você puder, onde você estiver agora, fechar os seus olhos. Nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nesse momento, nós queremos a Tua presença conosco, Senhor. Diante de tudo que foi sendo falado, partilhado, olha para o nosso coração. Onde você estiver agora, apresente seu coração do jeito que ele se encontra. Ansiedade, preocupações, depressão, cocaína, crack, álcool, prostituição, pensamento suicida, aborto, dívidas, indiferença, soberba, prepotência, orgulho. Vai colocando para Deus tudo que fere o seu coração, tudo que talvez te afaste dele, e confiando nessa misericórdia. Imagine agora, me vem assim de você imaginar o olhar de Jesus crucificado, ensanguentado naquele madeiro, olhando para você, um olhar com tanto amor, a maior prova de amor que você já viu, um Deus que se faz carne e dará vida por você, sangue de Deus, sangue santo, em troca do nosso sangue, sangue pecador. Que nesse momento você acolha a graça que o Senhor derrama sobre você, por meio das mãos da Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá. Mãezinha, nos acolhe em teu colo, recebe as nossas chagas e feridas e nos ensina, e nos conduz e nos leve ao encontro do teu filho naquele que mais sofre. Nos ensina a sair de nós mesmos, apressadamente ir ao encontro. Como você vive isso, mãezinha. Também, Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer profundamente por cada coração que reza conosco, por cada coração que você reuniu nessa oração. Não é por acaso que estamos aqui. Não é por acaso que você reza aqui nesse momento, independente do horário, independente do local, independente da forma que você está. O Senhor, Ele olha para você. Existe uma eleição sobre você. E nós não temos como te agradecer, Senhor. Nós não temos como te bendizer pela Tua infinita misericórdia que insiste tanto em nós.
E quanto maior a nossa miséria, mais o teu amor por nós. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Carol, muito obrigado pela tua participação no podcast Paz e Bem. Queria que você se despedisse das pessoas que nos acompanharam, que estão nos acompanhando, dá uma mensagem. Sim. Pessoal, uma alegria, Ave Maria, nossa. E não é por acaso que você viu esse podcast aqui que você está assistindo, né? Deus, ele tem planos. Então, mergulha de cabeça no seu chamado, seja ele qual for. E se quiser vir junto com a gente, entra no Instagram, @obralumen, fala com a gente, vamos juntos aí, ser feliz fazendo o outro feliz. Deus abençoe vocês. Obrigado porque você esteve conosco até agora. O mesmo apelo do início eu vou fazer. Avisa todo mundo, compartilha esse link, faz o que for possível para que muitas pessoas tomem conhecimento dessa grande graça que foi compartilhada aqui com essa nossa conversa, com esse nosso diálogo, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Pietá e de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para você e para sua família, paz e bem. Paz e bem.